Como vocês estão? Animados para 2021? Você tem que pensar assim, pastor, o senhor errou o ano. Esta pergunta teria uma ótima resposta, ou boas respostas, se nós estivéssemos passando de 2019 para 2020. Mas de 20 para 21, perguntar se tem alguém animado, é quase que um pecado. Está animado para 2021? Opa! Muito bem, irmãos. Esse é o desafio da nossa vida. Prosseguir com ânimo, prosseguir com fé. Mas, como prosseguir animados depois de tudo que aconteceu? Essa é a proposta nossa nessa noite. Como prosseguir animado depois de tudo que nos aconteceu? E essa história que eu escolhi neste texto, nesta noite, para compartilhar com vocês, é uma história de um povo que passou por uma grande tormenta, uma tormenta provocada por seus próprios pecados. E eles passaram também por uma dura disciplina. E agora eles estavam daquele jeito, sabe quando você faz uma coisa muito errada, aí você toma uma reprimenda, toma lá uma repreendida, uma disciplinada, mas daí você fica meio desenchavido, né? É um termo, não sei quem usa isso aí. Você fica meio sem jeito, né? Não sabe muito por onde começar. Às vezes acontece isso quando a gente briga com alguém, né? Não devia brigar, mas a gente briga. Aí depois a gente se encontra e não sabe muito como é que começa uma conversa, e você fica ali meio que na defensiva, esperando a oportunidade, né? E o povo estava assim. Eu vou contar para vocês a história. A história que antecede esse capítulo 33, é que Moisés subiu ao Monte Sinai, onde Deus lhe entregou as leis, onde Deus falava com ele. E quando Moisés desce do Monte Sinai, já tinha se passado 40 dias que ele estava lá. E nesses 40 dias, alguns sentimentos ruins tomaram conta do coração do povo. E os levaram a cometer um grande pecado. Aí você fala, pastor, mas não tem esse negócio de grande pecado, pequeno pecado? E aí eu vou explicar para você que na história tem sim, né? Tem sim. Se você voltar no capítulo 32, você verá que o povo cometeu um grande pecado, e Moisés descreve como um grande pecado. E que pecado foi esse? Moisés estava demorando muito lá, o povo estava com medo se Moisés voltava ou não voltava, o que tinha acontecido? Eles viam um monte fumegando lá em cima, fumaça, raios e trovões, e eles não sabiam se Moisés estava vivo. Passou uma semana, 2 semanas, 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, Moisés nada. E aí o povo, cheio de impaciência, decidiu fazer uma coisa bem absurda. Eles que tinham sido, e você vai entender por que era um grande pecado, eles que foram tirados do Egito, uma terra de idolatria, onde eles eram escravos, eles foram tirados pela mão poderosa de Deus. O Deus que os fez sair depois de 10 pragas que Deus lançou sobre o Egito. O Deus que os guiou na fuga do Egito e colocou entre eles e os exércitos de Faraó uma coluna de fogo que não permitia que o exército os alcançasse. O Deus que abriu o mar vermelho para que eles pudessem passar a pé enxuto. O Deus que fechou o mar e sucumbiu no mar todo o exército de Faraó. O Deus que fez jorrar água de rocha para que eles fossem dessedentados, que transformou as águas amargas de Mara em águas doces para que o povo fosse descedentado. O povo que fazia ou que se alimentava diariamente de uma comida, de um maná que Deus fazia cair do céu sobre eles. Esse povo ficou impaciente, porque estava demorando muito aquela conversa de Deus com Moisés. E eles resolveram fazer um bezerro de ouro para que eles pudessem adorar alguma coisa. Coração cheio de impaciência, pecado. Havia líderes religiosos lá entre eles. Arão era o líder. Na ausência de Moisés, ele era o líder, ele era o pastor daquela turma. Mas ele foi complacente com aquela iniciativa pecaminosa. Não fez parar aquilo ali, nem que fosse de forma dura. E Arão permitiu aquilo tudo. E junto com isso havia uma mistura de idolatria e de sensualidade na mentalidade deles, algo impregnado pelo Egito onde eles viveram. Um Egito que estava cheio de ídolos. E então eles decidiram construir um ídolo para eles mesmos.
Mas se você ler no capítulo 30, 31 e 32, você vai ver que eles não simplesmente confeccionaram um bezerro de ouro, mas eles adoraram esse bezerro de ouro. E no meio da adoração, a adoração se transformou em orgia. Porque no meio da adoração ao bezerro de ouro, eles começaram também a se sensualizar e praticar sexo de forma explícita ali, no meio da adoração. É uma mistura de idolatria com sensualidade. E no capítulo 32, quando Moisés desce, Moisés vem trazendo as tábuas da lei, pacto, aliança de Deus com os homens, e o que ele encontra é aquela balbúrdia lá embaixo. E então acontece aquele evento da quebra das tábuas da lei, e Deus fala duramente com Moisés, para que Moisés discipline o povo, e Moisés chama o povo, e chama, olha, quem é por Deus, quem é de Deus, quem é de Deus vem aqui. E os levitas, a tribo de Levi inteira veio à presença de Moisés, e Moisés disse, vocês que são do Senhor, tomem a espada, e cada um ferirá a seu irmão, a seu amigo, a seu parente, de todos aqueles que praticaram orgia na presença do Senhor, que praticaram idolatria, todos devem ser mortos. E naquele dia, essa tribo de Levi ceifou a vida de pelo menos 3.000 homens, por ordem de Deus, por causa da sua idolatria e por causa da sua sensualidade. Consequência ainda pior disso, Deus, para disciplinar o povo e ao mesmo tempo manifestar graça ao povo, Deus disse, Moisés, tira a tenda onde eu falo com você do meio do acampamento, e coloca a tenda bem longe do acampamento, para que quando eu descer para falar com você, eu não consuma mais pessoas, porque esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo cheio de vaidade, de sensualidade, de idolatria, e se eu vier aqui no meio do povo, o povo vai sucumbir. E então, Moisés arma a tenda longe, a tenda da congregação, e quando alguém precisava pedir algo para o Senhor, quando alguém queria fazer confissão, tinha que fazer através de Moisés, que ia até essa tenda e o povo ficava ali. E vocês devem ter notado na leitura o que acontecia, e eu acho essa cena uma das cenas mais comoventes de todo o Antigo Testamento. É o povo desenchavido, né? Fizemos bobagem, não sabemos nem como orar, nem como falar com Deus, a gente não sabe nem como olhar para Ele. E aí vai lá Moisés, que é o nosso representante, ele vai lá para falar com o Senhor. E aí ficava todo mundo quietinho na porta da tenda, né, olhando, e o texto diz que eles iam vendo Moisés caminhando e olhando para as costas de Moisés, até quando Moisés entrava na tenda, e aí aquela coluna de nuvem ia lá e se colocava diante da tenda, e Moisés falava com o Senhor lá dentro. E o povo ficava lá, adorando a Deus, solenemente na frente das suas tendas, aguardando. Aqueles que ficaram impacientes naqueles 40 dias, agora tocados, contristados, comovidos, por causa do grande pecado que eles cometeram, e da dura disciplina que eles receberam, e ainda estavam recebendo, eles se colocavam humildemente na frente das suas tendas, tiraram suas roupas de enfeite, suas roupas de festa, e se vestiram humildemente diante de Deus, esperando que Moisés pudesse interceder por eles, e eles pudessem ter algo melhor. Moisés vai falar com o Senhor, no capítulo 32 e aqui no capítulo 33, e o Senhor diz para Moisés, Moisés, é o seguinte, eu prometi que ia dar a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac, a Jacó, eu ia dar para esse povo. Então é o seguinte, eu vou mandar um anjo junto com vocês, vocês vão atravessar, eu vou fazer com que vocês prevaleçam sobre os amorreus, sobre os heteus, sobre os jebuseus, vocês vão vencer todos os inimigos nessa caminhada, e vocês vão chegar lá e vão tomar posse dessa terra, só que quem vai com vocês vai ser um anjo, porque eu não vou, porque se eu for, não vai sobrar ninguém. E aí Moisés começa a interceder diante do Senhor, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia, e o quão gracioso é esse Deus. Eu suspeito que de uma maneira muito próxima, nós estamos num quadro assim. Nós passamos por um ano que, você que é cristão, você que crê no Senhor, que conhece um pouco de Bíblia, você sabe e não tem dúvida, que tudo isso que está acontecendo nos nossos dias é uma manifestação parcial da justiça de Deus. É disciplina do Senhor sobre esta terra. Essa terra de homens que são homens orgulhosos, de homens idólatras, essa terra de um povo de Deus que não é tão zeloso como deveria ser. E Deus
de repente derrama uma gota da sua ira, a ira que ele tem contido durante todos esses séculos, ele deixa cair um pouco dessa sua ira. E não importa se isso tudo começa ou com alguma teoria da conspiração, ou com alguma atitude geopolítica, isso não importa, isso é o de menos. Estes são apenas atores secundários da história. Quem governa a história é o Senhor. E tudo que está acontecendo nessa história, se está sendo duro, difícil, e nos tem feito chorar, é disciplina de Deus. E a gente chega aqui, antes de começar um novo ano, do jeito que aquele povo chegava lá, na frente das nossas tendinhas, quietinhos, sem muito alvoroço, pedindo para o Senhor, que Ele siga conosco nesse ano, porque nós não temos como entrar em 2021, se o Senhor não for conosco. E a última palavra que eu gostaria de deixar como pastor desse rebanho, neste ano para vocês, é exatamente isso: como prosseguir depois de tudo que nos aconteceu. Muitos ficaram apenas doentes, alguns outros perderam entes queridos. No meio disso tudo, gente perdeu emprego, gente perdeu suas reservas, suas economias. Algumas empresas tiveram que ser fechadas. No meio disso tudo, muitos outros problemas contingenciais apareceram e surgiram na nossa vida e geraram grandes desafios que nos amedrontam. Mas como a gente vai atravessar tudo isso? Bom, vamos olhar como é que esse texto nos mostra um bom caminho para prosseguir. A história eu já contei resumidamente para você, e você pode continuar essa leitura depois. Lembre sempre, eu gosto sempre de dizer isso, que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles foram escritos por Moisés, e eles foram escritos para o povo hebreu naquele tempo, e para nós também agora, mas especialmente com um propósito de fazer com que eles crescem em Deus e no seu poder, lembrar qual era a identidade daquele povo, quem era o Deus daquele povo, e todos os poderosos feitos daquele Deus na vida daquele povo. Esse é o propósito. Então, todas as vezes que nós voltamos para um dos livros do Pentateuco, e sempre que o seu pastor abrir lá com você, ou sempre que você assistir uma pregação nesses livros, o assunto principal é lembrar a respeito do poder de Deus. Quem é o nosso Deus, o que Ele faz, como Ele faz, e como nós devemos confiar de todo o nosso coração nele. Como prosseguir depois de tudo que aconteceu? Primeiro, devemos buscar prioritariamente a aprovação e a companhia de Deus para todas as nossas iniciativas. Vou repetir. Primeiro, nós devemos buscar a aprovação e a companhia do Senhor para todas as nossas iniciativas. A gente é bom para fazer plano, a gente é bom para traçar metas, nós somos excelentes nisso. Aliás, a própria palavra de Deus diz que é próprio do coração do homem fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. E o ponto para nós, e é o que eu quero propor para vocês, é isso. Essa parada que aconteceu no mundo, esse grande, é o termo que muita gente está usando, esse grande reset que aconteceu no mundo, esse momento em que as estruturas de relacionamento, as estruturas de comércio, as estruturas de educação, tudo foi alterado, tudo foi mudado. Esse momento é um momento em que, parados como nós estamos, nós devemos fazer o mesmo que aquele povo fez sobre a liderança de Moisés. Antes da gente dar um passo agora em direção à terra prometida, nós vamos descobrir o que o Senhor quer de nós, e nós vamos ter certeza que Ele vai com a gente, porque já que é para começar do zero, já que é para se reinventar, nós vamos fazer somente aquilo que a gente tem certeza que é a vontade de Deus para a nossa vida. Esse é o ponto, essa é a importante decisão que nós precisamos tomar agora. Moisés foi até a tenda falar com Deus e disse para o Senhor: Senhor, não nos faça sair daqui se o Senhor não for conosco. Porque nós entendemos que muito mais importante do que tudo que o Senhor nos prometeu é a sua companhia. E Moisés deixa isso claro no texto quando ele diz que, veja o verso 4, ouvindo o povo estas más notícias. Opa, como assim más notícias? Você leu, percebeu o que foi dito antes? Deus disse: olha, eu vou fazer com que vocês recebam, conquistem essa terra que eu prometi a Abraão, a Isaque, a Jacó e a sua descendência. Eu vou mandar um anjo com vocês, eu vou lançar mão fora dos cananeus, dos amorreus, dos heteus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus.
sobe para a terra que mana leite e mel, porque ela é de vocês. Olha, notícia, até aqui só notícia boa. Mas daí Deus dá a má notícia: mas eu não vou com vocês. E quando Moisés vai falar sobre isso, ele fala não de uma má notícia, mas ele fala de más notícias. E eu vou explicar para você por que são más notícias. Porque a terra que Deus prometeu, sem o Deus da terra, é uma péssima notícia. A vitória sobre os inimigos, sem o general, que é Cristo, que é o Senhor, é uma má notícia. Uma caminhada em direção à promessa, sem o Deus da promessa, é uma péssima notícia. E então Moisés conta as más notícias para o povo: olha, Deus vai cumprir tudo que Ele prometeu, Ele só não vai com a gente. E o texto diz que o povo chorou, lamentou, tirou suas vestes festivas. E você fala: mas por que esse povo estava com vestes festivas? Porque eles estavam ataviados. Veja bem, esse povo tinha acabado de deixar de ser escravo. E eles estavam caminhando para uma terra deles, que mana leite e mel, uma terra virtuosa, uma terra próspera. Eles estavam festejando, e a ideia ali é que eles festejariam a caminhada inteira. E agora, quando eles recebem a má notícia, eles todos param os festejos, param tudo. Até porque depois daquela situação do bezerro de ouro, todos eles foram abalados e contristados. E parados como eles estavam, eles decidiram fazer a coisa certa sob a liderança de Moisés. Agora é o seguinte: agora nós não nos moveremos para lugar nenhum, se o Senhor não for conosco. Moisés, a gente não pode ir até Atena na congregação, vai lá em nosso nome. Vai lá. Interessante que desde o capítulo 32, quando Deus fica irado por causa do bezerro de ouro, Deus diz para Moisés: fala aí para o teu povo, fala para o povo que você tirou da terra do Egito. Ou seja, Deus para momentaneamente de chamar aquele povo de meu povo, e Deus chama de teu povo. Fala, Moisés, é o teu povo. E aí Moisés lá na tenda fala: Senhor, não nos faça sair daqui se o Senhor não for conosco, porque este é o teu povo. Moisés vai interceder pelo povo e vai buscar o que é mais importante para todas as nossas iniciativas, para a nossa caminhada, para os nossos dias, que é a presença de Deus na nossa vida. E então eu quero aplicar isso diretamente para a nossa vida. O que eu mais preciso no ano de 2021 não é da vacina. O que eu mais preciso no ano de 2021 não é do trabalho e, consequentemente, do dinheiro. O que eu mais preciso em 2021 não é simplesmente a companhia das outras pessoas, o que nos faz tão bem e que a gente está sentindo tanta falta. O que eu mais preciso em 2021 é a presença do Senhor na minha vida, a aprovação dEle aos meus planos e a companhia dEle na minha caminhada. Porque qualquer uma das coisas que você almeja para o próximo ano sem Deus não vale a pena, são uma má notícia. Aliás, tem um pastor que eu conheço e gosto muito, que ele tem a mania de dizer o seguinte, abre aspas: Deus me livre das minhas boas ideias. Ele diz: olha, todas as vezes que eu abracei uma das minhas boas ideias, eu sofri muito. Eu não quero andar segundo as minhas boas ideias, eu quero andar segundo as ideias de Deus, os planos de Deus, a direção do Senhor. E é isso que Moisés está fazendo aqui, e é isso que nós devemos fazer nesses últimos dias desse ano. Senhor, não nos faça entrar nesta terra, não nos faça entrar nesse ano, se não for para fazer a tua vontade, e andar segundo os teus caminhos, e contar com a companhia do Senhor todos os dias. Em segundo lugar, nós podemos, ao mesmo tempo, considerar a questão que é o oposto disso, a versão negativa disso. Ou seja, quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos que nós não devemos seguir nenhum caminho se Deus não for conosco. Se de um primeiro momento eu preciso clamar pela presença e aprovação de Deus para a minha vida, para os meus planos, para que Ele cumpra isso na minha vida, me conduza, me ajude, me sustente, realize a vontade dEle na minha vida, porque Ele é a primeira parte de tudo que eu quero fazer. Por outro lado, se eu já tenho um plano pronto, se eu já tenho uma rota traçada, se a bússola da minha vida já está apontando por um caminho, e eu estou em franca aceleração em direção àquilo,
Esse é o momento de parar tudo, de pisar no freio, porque você precisa ter certeza, Deus está indo comigo. Porque nenhum caminho, por melhor que ele seja, é um bom caminho se Deus não estiver com você. Ah, mas Deus não está, mas eu tenho amigos, companheiros, parceiros nessa empreitada. Tem gente forte comigo, pastor. Nós temos um plano que vai dar certo. Juntamos uma turma aí e não tem como dar errado. Mas Deus está nesse plano? Bom, aí a gente já não sabe. Já orou? Perguntou se é da vontade de Deus? Lembra de Tiago? Tiago diz: atentai vós que dizeis, amanhã nos mudaremos para tal cidade, e lá nós comercializaremos, nós venderemos, nós compraremos, e nós enriqueceremos. Essa parte de enriquecer é por minha conta. Tiago diz: antes vocês deveriam dizer, se Deus quiser, nós vamos mudar para tal lugar. Se Deus quiser, nós vamos comercializar. Se Deus quiser, nós vamos prosperar. Mas não entre, não siga numa direção que você tem certeza que Deus não vai caminhar com você por ela. E por mais óbvio que isso pareça, não poucas vezes na vida a gente faz isso. E às vezes aparecem algumas pessoas enviadas por Deus. Deus manda o irmãozinho lá, a irmãzinha fala assim: você já orou por esse assunto, meu filho? Já orou? E você lá dentro sabe assim: não orei, porque se eu orar eu já sei a resposta. Eu não sei o que você está pensando para 2021, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você já traçou uma rota, você precisa conferir se essa rota é uma rota por onde o teu Deus caminharia com você. Porque se essa rota não é uma rota que Deus caminharia com você, ela é pecaminosa. Ela não vai te fazer bem. Ela vai te fazer tropeçar. Você vai cair. Você vai cair. Não nos faça sair daqui, se o Senhor não for conosco. Por quê? Porque qualquer caminho, por melhor e mais seguro que ele seja, se não tiver a companhia de Deus, é perigoso para a sua vida. Agora, quando Deus está conosco, lembra lá, Romanos capítulo 8, verso 31, que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será? Mas pastor, é o caminho do deserto, como é que alguém pode prosperar no caminho do deserto? Que diremos, pois, à vista destas coisas que o Senhor fez por nós, Cristo deu a vida dele para nos salvar. À vista deste grande amor do Senhor, à vista deste grande sacrifício, à vista dessa doação de amor e graça, se Deus está por nós, quem vai ser contra nós? Você não precisa ter medo do deserto, você deve ter medo das campinas. Lembra da história de Ló? Lembram? Deserto para um lado, campinas lindas, belíssimas para o outro. Abraão diz para o sobrinho: pode escolher para onde você vai, porque não tem jeito, nossos servos aí estão brigando por causa de cabeça de ovelha, né? A ovelha não sabe de quem é o dono, né? Pelo menos ali naquela situação não, os rebanhos não sabiam, e o pessoal ficava brigando no final do dia, à noite lá os rebanhos se misturavam, no outro dia de manhã dava uma brigaiada danada e não tinha mais jeito, os rebanhos estavam grandes demais, bezerro, carneiro, ovelha, cavalo, bois, e estava tudo misturado. Ló olhou deserto, campina. Qual foi a grande ideia de Ló? Meu tio deixou escolher, eu vou para a campina, é uma escolha óbvia. E ele foi e se estabeleceu próximo a uma cidade chamada Sodoma. E eu não preciso dizer mais nada, que vocês sabem como essa história termina. Lugar de muita prosperidade, tanta prosperidade que os homens nem trabalhavam mais. Eles ficavam sentados lá na porta da cidade, conversando, olhando as meninas passarem. Com o tempo, aquilo tudo foi mudando. Aquela vida pomposa, complacente, preguiçosa, arrogante, foi se convertendo em sensualidade exacerbada, e aquela cidade se tornou tão abominável que nem o próprio Deus suportou-a. E ela foi destruída, e Ló estava lá pertinho, só não foi porque Deus teve misericórdia da vida dele. Em contrapartida, Abraão foi para o deserto.
E Deus o abençoou e o fez prosperar. Ele enfrentou problema. Uma hora tinha problema com fome, por causa da seca, para o gado, faltava, ele descia, entrava lá numa cidade, tinha lá sérias complicações, mas Deus estava lá com ele, sustentava, livrava, garantia, trazia, cuidava, e Deus estava ali. E no deserto Deus nunca deixou de estar presente na vida de Abraão e na vida do seu filho, e o sustentou, e o sustentou, e o sustentou, fazendo grande patriarca, fazendo um homem de muitas posses, fazendo os seus filhos, mesmo brigando entre eles, ambos filhos abençoados e também de muitas posses, e que prosperaram. Especialmente Jacó recebeu a bênção da aliança. Deus o abençoou. Então, tire os olhos das campinas e não fique com medo do deserto. Porque a questão não é se são campinas ou se são desertos. A questão é, por onde eu vou caminhar e Deus vai comigo? Se Deus vai comigo só se for pelo deserto, então é o deserto que eu quero. Por quê? Se eu preciso buscar em primeiro lugar a aprovação e a companhia de Deus, em segundo lugar eu devo prestar atenção para não tomar um caminho por onde o meu Deus não seguiria comigo. Deus não segue com você nos negócios sujos. Deus não segue com você quando a sua estratégia é o calote. Deus não segue com você se a sua estratégia é a mentira. Deus não vai seguir com você se a sua estratégia for a corrupção, a transgressão das leis. Deus não vai. Esse caminho Deus não percorre. Então não percorra você também. Nenhum de nós deve fazer isso. Eu não devo tomar os caminhos por onde o meu Deus não vá. Terceiro e último lugar. Confiados na companhia do Senhor, sigamos em frente animados. E aí eu volto à pergunta do início. Estão animados para 2021? Se Deus estiver conosco, nós temos que estar animados, nós somos o povo de Deus. E é interessante porque como é que Moisés manifesta isso? Moisés diz, se o Senhor não for conosco, como é que o povo vai saber que nós somos o povo de Deus? Eu gostei do argumento de Moisés com Deus, né? Ô Senhor, se o Senhor não estiver conosco, os outros vão olhar para nós, eles vão achar, a gente é o povo do anjo? O povo de Gabriel, o texto não diz quem era o anjo? O povo angelical? Senhor, se o Senhor não for conosco, como eles saberão que nós somos o povo de Deus? E é interessante que em todos esses momentos de clamor, Moisés está confiado na graça de Deus. Ele diz, Senhor, o Senhor achou graça em mim? Acha graça no povo também, Senhor. Não, eu achei graça em você e no povo. Então, Moisés diz, mas se o Senhor achou graça, então vai com a gente. Porque como é que o povo vai saber? Como é que eu vou ter certeza que o Senhor achou graça em mim? Ou seja, que o Senhor está me tratando graciosamente se o Senhor não estiver comigo. Que a presença do Senhor é sinal de graça. E se o Senhor for conosco graciosamente, o Senhor não vai matar todo o povo. Mas a graça do Senhor vai nos sustentar. E então Deus responde graciosamente para Moisés. Ok, Moisés, vamos subir junto. Eu subo com vocês. E aí é óbvio que essa sempre foi a vontade de Deus. Não foi Deus que mudou. Quem mudou nesse texto? Nós começamos com a história de um povo que fez um bezerro de ouro. Por impaciência. Por complacência com o pecado. E nós terminamos com um povo que está lá, quietinho, encolhidinho, humildemente, na frente da tenda, torcendo, pedindo, adorando, para que Deus, que estava lá falando com Moisés, fosse favorável a eles. Quem mudou? Foi o povo que mudou. Eu espero que nesse ano Deus tenha mudado o seu coração. O meu coração Deus mudou. Deus me quebrantou em muitos momentos. Alguns deles, os amigos mais próximos e a minha família sabem. Outros, vocês não sabem, só Deus sabe. Mas teve um momento assim, transmitindo o culto e olhando aqui, 19 pessoas.
Aí saía daqui, chegava em casa, abria a igreja de um outro irmão lá, de outra cidade. 30 mil pessoas. Eu falo, Senhor, o Senhor está distribuindo esse negócio de um jeito diferente, né? Não está certo. Podia jogar uns 1000 para o lado de cá, né? Coração de homem. Vaidade no nosso coração. Vaidade. E a gente só descobre essas coisas quando Deus coloca o arraial dele longe da gente, deixa a gente lá na tendinha, aí você fica lá de longe, você fala, ô Senhor, perdão, que eu não devia ter ficado olhando esses números. Eles não significam nada. Lembra que nós cantamos? Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Confiados em Deus, na sua companhia, irmãos, sigamos em frente. Seja lá qual rota que Deus nos faça passar em 2021, Ele estará conosco, porque Ele é um Deus gracioso. E se em algum momento você se sentir sozinho, pare, ore, clame, fale com o Senhor e diga como Moisés, Senhor, não me faça sair daqui se o Senhor não for comigo, porque eu não quero nada desse ano, se não for com a aprovação do Senhor e com a companhia do Senhor. Agora, se eu tenho a companhia do Senhor, então é justo que eu fique entusiasmado e empolgado, até o ponto que alguém vai dizer, como é que você pode estar empolgado assim com esse Covid espalhado para tudo enquanto é canto? Aí você pode dar aquela resposta bem teológica e bem fundamental, e falar assim, olha, o Covid não passa de uma ferramenta nas mãos de Deus. Então o meu negócio não é com Covid, meu negócio é com Deus. E o seu negócio também não é com o Covid, o seu negócio é com Deus. Então se arrependa e busque a Deus enquanto você tem tempo. Porque se o seu coração estiver em Deus, com Covid ou sem Covid, você ficará animado. Deus vai tratar, Deus vai arrumar, Deus vai te dar força e Deus vai te levantar. Porque o que vai determinar os rumos de 2021 não são os políticos, não são os médicos e nem é o Covid. Mas os nossos dias, inclusive os dias de 2021, foram escritos e determinados por Deus antes que qualquer um deles houvesse. Então confia no Senhor e entra animado em 2021. Deus teve misericórdia daquele povo e disse, eu vou com vocês, tá bom, e eu vou. E Deus foi mesmo, e eles foram vitoriosos naquela caminhada. Chegaram à terra prometida, Deus tirou os invasores de lá e permitiu que eles tomassem posse da terra. Deus esteve ao lado deles, não lhes faltou comida nem um dia, não lhes faltou sombra durante o dia, nem um dia, não lhes faltou calor à noite, nem um dia, e nem o calçado deles ficou velho. As mulheres devem ter odiado isso. Naquela época, óbvio, não havia loja de sandália mudando de modelo todo ano, né? Mas as mulheres usaram sandálias por 40 anos. Já pensou você, minha irmã, usando a mesma sandália 40 anos? Muito bem. Nosso Deus é um Deus de milagres. Confia no Senhor. Entra em 2021 sabendo e lembrando que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente no meio da tribulação. Entra em 2021 lembrando que o nosso Deus é o soberano Senhor da história. Tudo que vai acontecer em 2021 já foi escrito e determinado pelo Senhor. E a palavra de Deus diz que tudo que Ele faz coopera para o seu bem. Então você pode dizer aleluia e entre em 2021 animado. Amém. Lembra que Deus faz o seu caminho, o caminho dele, no meio da tormenta, no meio da tempestade. Você fala assim, pastor, só nuvens escuras, vendavais, está tudo difícil. E eu digo para você, mas Deus caminha no meio da tormenta. Fica tranquilo. Tempestade é para impressionar homens, mas não para impressionar Deus, porque é do trono de Deus que elas vêm, e Deus vem caminhando no meio delas. Não tem medo de tempestade não. Se anima. Você vai ver coisas extraordinárias acontecendo, não no ambiente onde tudo está calmo. Você vai ver coisas extraordinárias acontecendo no meio da tempestade. Quer ver coisas extraordinárias de Deus? Então não tenha medo da tempestade, porque Deus faz o seu caminho no meio da tormenta. Entra em 2021 lembrando que o Senhor é a nossa força. Não é você, não são seus músculos, não é a sua inteligência, é o Senhor. Ele é a nossa força.
Entra em 2021 lembrando que Deus é amor. Ele te ama com um amor que você nunca será capaz de compreender. E Ele nos chamou para amar como Ele nos amou. Então em 2021, em nome de Jesus, não fique devendo nada para ninguém, exceto o amor. Significa que tudo que você oferecer de amor para qualquer pessoa, para os amigos e para os inimigos, ainda é pouco. Tem que oferecer um pouquinho mais. E se Deus é amor, só tem um jeito de eu amar. Eu preciso estar cheio de Deus para amar. Entra em 2021 e lembra que Deus não terá por inocente o culpado. Então, se alguém fez algo que te feriu, te machucou, não é você que vai se vingar. Não é você que vai dar o troco. Mas você deve orar e interceder, porque dura coisa é cair nas mãos de Deus. E Deus disse, eu não terei por inocente o culpado. Então, é para a gente orar por quem nos ofende e machuca. Porque dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Entra em 2021, lembrando que Deus se inclina do seu trono para ver o que se passa entre os homens. Deus não está distante, Deus não está alienado de você, nem esquecido de você, mas do seu trono de majestade, Ele olha para dar uma olhada. Opa! Ele está atento na sua vida. Os olhos do Senhor passam sobre toda a terra. E Ele se mostra forte para todos aqueles que o temem. Entra em 2021 lembrando que Deus derramou abundantemente sua graça salvadora sobre a sua vida, sobre nós, através de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa história é um tipo de Cristo, a história toda. Porque aquele povo, por seu pecado, eles não só não mereciam que Deus fosse com eles, quanto ir com eles significava perigo. E quando Deus decide ir com eles, Deus está dizendo, eu vou porque eu perdoo. Eu vou porque eu não vou manifestar ira, mas eu vou manifestar graça. Porque se eu for manifestar ira, não sobra ninguém. Isso é um exemplo do que Cristo fez conosco. Ele veio, se entregou em nosso lugar, nos substituiu naquela cruz. E nós podemos ter a presença dEle em todo o tempo. Porque Ele nos perdoa, porque Ele nos sustenta, porque Ele nos ampara, porque Ele nos santifica através do Seu Espírito e da Palavra, porque Ele nos prepara para o nosso encontro final com o Senhor. Não tenha medo de 2021 e não deixe o desânimo vencer você nesses últimos dias. Você chegou até aqui, glória a Deus, vivo, né? Alguns tiveram a doença, outros não tiveram, mas tem mais um monte de inimigo aí que a gente até esqueceu deles por causa da doença, perceberam? Teve muita gente que esqueceu da pressão alta e nem sabe que já foi curado da pressão alta. Não teve a pressão alta, Covid curou. Deus curou, mas o Covid vai levar o mérito. Teve casamento quebrado que o Covid resolveu, olha que bênção, né? Teve relacionamento entre pai e filho quebrado que o Covid resolveu também, olha que bênção. Deus é bom, meus irmãos, em todo tempo Ele é bom. Eu não preciso temer. E se na pior das hipóteses, humanamente falando, o Covid encerrar sua vida aqui, Ele te premiou. Por quê? Para você que crê em Cristo Jesus, morrer é lucro. Então, Covid não é o seu problema. Não é de nenhum de nós. Nosso problema é andar sem a presença de Deus. Então, nós clamamos ao Senhor, como Moisés clamou, Senhor, não nos faça sair daqui, se o Senhor não for conosco. Porque se o Senhor for conosco, não importa por qual caminho a gente tem que passar, com o Senhor do nosso lado, nós somos mais do que vencedores. Amém? Eu espero que Deus nos ajude, que Deus abençoe muito a sua vida. Busque a Deus, ore, conheça mais da palavra do Senhor, aproveita esse tempo que nós estamos tendo um pouco a mais, para se aproximar ainda mais de Deus, para buscar mais intimidade com Deus, e vamos caminhar um 2021 de vitórias, em nome de Jesus. Amém?